Olá, como é que você está? Nós estamos muito contentes de estar com você aqui, podermos pensar um pouco sobre o Evangelho da sublime graça de Deus, o Evangelho da graça, não propriamente algo que seja cheirando a suor da religião. E nós vamos estar aqui olhando para a palavra de Deus junto com você. Se você achar que isto merece uma postagem, aí vão aparecer os links, você pode colocá-los na pauta da sua reprodução e vamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode ser um parceiro nosso, intercedendo e também fazendo com que esta mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado pela sua presença e pela sua audiência e nós vamos dar uma paradinha e já a gente volta. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nós estamos procurando abrir a palavra de Deus em Efésios já há algum tempo aqui no nosso programa, no nosso bate-papo. E nós temos olhado esta carta aos Efésios como uma carta muito positiva que o apóstolo Paulo escreveu lá da cadeia em Roma. Ele escreveu à igreja de Éfeso, que ficava na Turquia hoje, na Ásia Menor, e ali tinha sido organizado uma igreja e ele começa então a transmitir alguns princípios daquilo que se chama a boa mensagem do Evangelho. E nós estamos aqui no capítulo 4, nessa caminhada paulatina, vendo alguns aspectos do Evangelho de Jesus Cristo, da obra de Deus. Ele começa nos versículos do capítulo 1 e 2, até o capítulo 3, mostrando a nossa posição em Cristo. Nós nos encontramos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A fé cristã começa com descanso, em nós estarmos experimentando aquilo que Cristo fez por nós. É uma mudança de paradigma da velha semana judaica, que era uma semana onde você tinha que trabalhar 6 dias e descansar no 7º. A semana cristã começa com o descanso. O primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, da nova realidade espiritual, é o dia em que nós nos depositamos na suficiência de Jesus Cristo e descansamos no que Ele fez. O Evangelho da paz, daquilo que Cristo fez por nós, morrendo e ressuscitando, nos levando a morrer e a ressuscitar com Ele, para que Ele venha ser a nossa vida. Isto traz a segurança. A partir do capítulo 4, então, o apóstolo Paulo começa a trabalhar com a ideia do andar. A gente começa descansando
deitado, esperando na suficiência do Senhor, e depois a gente vai andar da maneira digna da vocação a que fomos chamados. E esta maneira tem alguns detalhes, que nós já vimos em outros programas, que ele vai levando a entender que nós precisamos de um enriquecimento do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, para que nós possamos trilhar a nossa via, o nosso caminhar, a nossa peregrinação na suficiência de Cristo e na dependência do Espírito Santo. E quando ele chega aqui no capítulo 4, verso 17, ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam, essa versão diz, os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu queria que nós víssemos aí o texto, está diante de você, e diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam as multidões, os etnos, esse grupo de gente que anda de uma forma assim amorfa, sem propriamente uma forma, que pode ser uma multidão de indivíduos, uma massa. Não, que não andeis na vaidade dos seus próprios pensamentos. No versículo 18, ele vai dizer como é que é isto: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vamos por parte. No verso 17, o apóstolo Paulo diz, olha, você tem um andar. Vocês vão ter que andar. A vida cristã é uma vida de andança. Tem um versículo lá no Salmo 37:5 que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou entrega a tua jornada ao Senhor. Ou entrega a tua caminhada ao Senhor. Ou entrega a tua peregrinação ao Senhor. O teu dia a dia ao Senhor. Confia nele. E ele vai dirigir, vai governar, vai fazer as coisas acontecerem. Então aqui ele está dizendo, olha, você tem uma andança. Você tem uma caminhada, mas não andem como andam as massas, sem reflexão, sem entendimento, porque elas andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles andam nesta atitude da conveniência. O que me convém? Destituído de verdade, mas cheio de interesses pessoais. Aquilo que me envaidece, que me torna ensoberbecido, orgulhoso, cheio de mim mesmo, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os nossos pensamentos egoístas,
eles são a causa das destruições relacionais. Eles são a causa dos conflitos. E na minha vaidade, eu quero que o meu pensamento sobressaia sobre o outro. E é isto que o apóstolo Paulo estava dando uma orientação para a igreja em Éfeso, para que esta igreja não se envolvesse na sua caminhada com este pensamento vaidoso, arrogante, este pensamento de que eu tenho que levar vantagem sobre os outros. Depois, no verso 18, ele diz que esta vaidade, ela acontece por causa do obscurecimento, da cegueira, desta visão ensombreada do entendimento. Uma mente muito lúcida para a terceira dimensão, que vê comprimento, altura e largura, que vê as realidades deste mundo, mas que não enxerga nada do campo da fé. Pode ser uma mente que tenha toda a competência de fazer cálculos matemáticos perfeitos, ou pode também trabalhar com a sofisticação da filosofia, porém, ele está sem nenhum princípio de revelação. Está entenebrecido, escurecido. É uma cobertura das trevas na mente, um escurecimento privado da luz que é Cristo. Muitas pessoas são lúcidas no sentido do mundo, mas são cegas no sentido de Deus. E aí ele está dizendo, vocês que foram alcançados pelo Evangelho, não andem da vaidade do pensamento de vocês. Não andem obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus. É assim que normalmente a humanidade vive de modo geral. Os interesses pessoais suplantam aquele relacionamento pessoal com Deus. Eu tenho uma agenda cheia de coisas para fazer, e quando estou assim num momento de descontração, eu vou procurar algo de entretenimento com qualquer outra coisa, menos com um relacionamento com Deus. Isto aqui ele chama de alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Evidentemente que o apóstolo Paulo não está falando aqui de que essas pessoas eram incultas, eram ignorantes do ponto de vista do conhecimento, como eu disse, matemático, filosófico, gramática, coisas da nossa realidade humana, mas eles estavam vivendo na ignorância do relacionamento e do conhecimento de Deus, conhecimento pessoal. Pode até ter conhecimento teológico, pode até ter um conhecimento de definições, mas não tem o conhecimento relacional, aquele que nos mantém numa relação. Eu posso dizer para vocês que eu conheço Pelé, por exemplo. Eu conheço Pelé, eu assisti Pelé jogar, eu conheço Pelé da televisão, mas eu nunca tive nenhum contato pessoal e relacional de vivência com Pelé. Tem muitos de nós que também têm conhecimento religioso de Deus, mas terá este conhecimento experimental? Vamos parar um instantinho, daqui a pouco eu volto para a gente estar comentando sobre isso.
A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Todos os programas a gente procura apresentar um livro. E aqui hoje nós estamos trazendo este, que para mim é um livro bem interessante. O que significa estar crucificado com Cristo? A vida crucificada. Nós nascemos com uma vida uma vida adâmica, uma vida corrompida pelo pecado, uma vida ensoberbecida. E esta vida precisa ser crucificada. E o Dr. Tozer, ele trabalha bem esse assunto neste livro, A Vida Crucificada, como viver uma experiência cristã mais profunda, mais real. Vida cristã é a vida da ressurreição. Então essa é a nossa indicação para você. Se você quiser, é um bom livro, acho que vale a pena. Nós estávamos falando ainda há pouco, no bloco anterior, que o apóstolo Paulo estava direcionando a igreja para a questão da forma de andar. Não o andar, como ele diz aqui, das multidões, dos gentios, daqueles que não têm um relacionamento real com Deus, porque eles andam na vaidade dos seus pensamentos. Eles andam com pensamentos obscurecidos do entendimento espiritual, porque eles estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância, não ignorância da realidade física, do mundo existencial, mas a ignorância das realidades de Deus, da vida de Deus, que está no plano espiritual. Ele aqui vai um pouco mais à frente no versículo 18, dizendo pela dureza do coração. O profeta Ezequiel, ele diz no capítulo 36, no versículo 26, e dar-vos-ei um coração novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e farei. Aí tem uma série de requisitos que o Senhor vai nos colocar, que a gente observe as realidades espirituais, observe a palavra de Deus. Este coração duro, este coração empedernido, é uma natureza que nós herdamos do nosso velho Adão, que foi feito do pó da terra. É uma natureza ensoberbecida, dura, ela é possessiva, ela é egoísta, ela é dominante. Essa natureza precisa ser trocada. E quando ele usa ali a metáfora de coração de pedra para coração de carne, no meu entendimento raso, o Adão,
adâmico, o Adão da terra, ele é substituído pelo coração de carne ou coração da mulher, que foi tipificado na pessoa de Cristo, que é filho da mulher. Não é filho do Adão, mas ele é a encarnação através da mulher, que foi feita da costela de Adão. Então, aqui nós encontramos o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo sendo apresentado de forma gloriosa nessa mudança de coração. E ele diz que as pessoas vivem na dureza dos seus corações. E aqui no verso 19, ele vai dizer: os quais, essas pessoas que andam na vaidade, no obscurecimento do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância do coração e a dureza, os quais, tendo se tornado insensíveis. Esta insensibilidade, esta couraça da insensibilidade espiritual se encontra exatamente por causa deste coração duro. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O que as multidões, o que as massas sem revelação fazem? Vivem uma vida, às vezes de aparência, uma vida sem relacionamento com Deus, se tornam insensíveis às coisas espirituais, se entregam a dissoluções e cometem com avidez, a palavra aqui, uma palavra muito interessante, que esse desejo de avareza, de cobiça, de querer a satisfação, sempre uma coisa quase que libidinosa, querer a satisfação dos seus instintos básicos, de modo sem respeito às individualidades, às pessoas. E ele diz que com isto há uma prática de toda sorte de impureza, toda sorte de desejos de luxúria, não tendo nada que consiga diminuir esta ânsia. É uma palavra um pouco clássica, sopitar. Pode ser também uma outra questão de frear estes desejos. Mas, versículo 20, esta alternativa é uma adversativa, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha só. Não fostes assim que tivestes um conhecimento de Cristo. Verso 21 diz: se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O apóstolo aqui começa a levantar por que há algumas coisas dentro da igreja que não parecem de fato, e certamente não são, das revelações de Cristo. É que o homem está vivendo segundo a sua alma e não segundo o Espírito. Ele está vivendo na base dos seus sentimentos e entendimentos e não daquilo que é revelado pelo Evangelho. Ele diz: se é que de fato vocês têm ouvido, e se é que de fato que vocês têm sido instruídos segundo a verdade em Jesus. Nós temos repetido muitas vezes neste programa um dos textos bíblicos que eu acho prioritário, é João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Que é a verdade? Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui se trata de uma outra realidade espiritual. A verdade em Jesus não é simplesmente uma compreensão que eu tenho de algum texto bíblico, mas é uma verdade revelada através da encarnação do Verbo de Deus. O Verbo se fez carne no Jesus histórico. E esse Jesus histórico caminhou para a cruz, levando um projeto de Deus para nos libertar da tirania de nosso ego lá na cruz. Esta verdade em Jesus que o apóstolo Paulo vai dizer no sentido, no versículo 22, de que no trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se nós ganharmos a verdade em Jesus, nós vamos saber que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E a palavra despojar é uma palavra de cunho relacionado com o defunto. A gente furta de pessoas, rouba pessoas, mas a gente despoja de defuntos. É que nós morremos com Cristo. E despojar do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências, é uma palavra muito forte, a luxúria, aqueles desejos proibidos, eles agora são retirados em Cristo e nós podemos sair desta formatação do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Não na alma, mas no espírito. O espírito do entendimento, o entendimento espiritual. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Estes são os versículos 23 e 24, estão dizendo, e vos renoveis, há uma renovação do entendimento no campo espiritual, no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, de conformidade com o projeto de Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, e eu posso dizer, em justiça e retidão procedentes de Jesus, de Cristo, que fez a obra, porque Ele é a verdade. Nós gostaríamos que você considerasse o Evangelho de Jesus Cristo e não a religião dos homens. Eu espero voltar aqui no próximo programa para estarmos caminhando ainda nesse projeto de conhecer o Evangelho. Que você tenha com a sua família um dia muito feliz, momentos felizes, relacionamentos significativos. Deus abençoe muito, coração para coração. Nós queremos desejar a você a suficiência de Jesus Cristo na sua vida. Até o próximo programa.